Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Trabalho e Excelência. O tema da nossa lição hoje é o tema da construção do tabernáculo, do santuário. Só para que você se contextualize, Deus, logo depois que tirou o povo de Israel de lá do Egito, depois de fazer com que eles atravessassem o Mar Vermelho, em terra seca, depois de fazer com que a água saísse da rocha, o maná caísse do céu, durante cerca de 2 anos eles permaneceram na Península do Sinai, onde receberam leis, mandamentos, tudo aquilo que era importante para que eles funcionassem enquanto nação, tudo que era importante para que eles tivessem saúde, tudo que era importante para que o serviço de adoração a Deus pudesse acontecer, as leis cerimoniais. Deus deu a eles também leis morais que pudessem reger o seu comportamento e ao mesmo tempo a sua adoração para com Deus. Enfim, Deus se preocupou com todos os detalhes daquilo que seria a vida das pessoas. Mas lá no meio de tudo isso, Deus deu uma ordem para Moisés. Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero que vocês façam um santuário porque eu quero morar no meio de vocês. Na verdade vai ser uma grande tenda, bem no centro do acampamento. Tudo vai girar em torno disso. Todo o processo de adoração vai girar em torno dessa mesma tenda. E eu vou vir para poder morar com vocês. Moisés poderia ter dito assim: olha, Senhor, esse negócio de tenda eu entendo bem. Durante 40 anos em que eu vivi lá na região de Midian, os midianitas, eles são seminômades, eles vivem em tendas boa parte da sua vida, e eu entendo tudo de montagem, desmontagem de tendas, deixa comigo que eu vou resolver isso. Mas Deus olhou para Moisés e disse assim: Moisés, a tenda que eu quero que você construa, ela vai ser construída de acordo com um modelo que eu vou te mostrar. E Deus mostrou um modelo. E o que é mais interessante, quando nós olhamos lá para a carta aos Hebreus, por exemplo, nós descobrimos que esse modelo é nada mais nada menos do que um modelo daquilo que existia no céu. Do templo aonde Deus ele vive e de onde ele governa o universo. E Moisés teve a possibilidade de poder olhar o modelo e Deus foi dizendo: Moisés, eu quero que seja desse jeito, daquele outro, o tecido vai ser esse, a costura vai ser desse jeito, a cor vai ser essa, o material a ser usado aqui, a madeira vai ser essa, o metal que você vai usar para esse objeto vai ser esse aqui, e vai ser desse jeito, daquele outro. Para você poder ter uma ideia, existem mais de 150 explicações minuciosas sobre como o templo, ou como o santuário, que era na verdade uma grande tenda, como ele deveria ser feito. Eu imagino Moisés escrevendo cada detalhe. Você consegue imaginar a cena? Ele escrevendo cada detalhe do que Deus tinha dito para ele, colocando ali, provavelmente em papiro, aquilo tudo, e se perguntando: meu Deus, como é que eu vou fazer um negócio desse? Uma coisa é você levantar uma tenda, é você preparar uma tenda, costura lá peles de animais e faz uma tenda. Outra bem diferente é fazer uma tenda de acordo com um modelo daquilo que existe no céu. E o mais interessante é que Deus disse: eu quero excelência, eu quero que seja bonito, eu quero que as pessoas olhem e eles fiquem felizes com aquilo que os seus olhos verão. Moisés olha para aquilo e diz: Senhor, quem que eu vou chamar para poder executar esse trabalho? E agora vem uma parte interessante, porque Deus vai dizer para Moisés assim: olha, Moisés, o meu Espírito, o Espírito Santo, ele já escolheu algumas pessoas e já capacitou algumas pessoas para poder executar trabalhos. O meu Espírito vai ser com... E ele vai mencionar algumas pessoas do acampamento, pessoas que deveriam desempenhar trabalhos em metais, trabalhos em tecido, trabalho bordando as cortinas e tudo aquilo que deveria ser feito dentro do contexto do santuário. E o mais interessante é que o Espírito Santo do Senhor capacitaria essas pessoas para que eles alcançassem a excelência.
E o mais interessante é que um grande número de pessoas se envolveu dentro do contexto do trabalho. Alguns deles fazendo os móveis, outros trabalhando com as diversas peles, com as camadas de cobertura que deveriam haver dentro do templo, outros se dedicando à fundição de metais, o ouro, a prata, o bronze. Enfim, havia tanto para poder ser feito, mas o que o texto vai dizer é que o Espírito de Deus tinha capacitado aquelas pessoas para poderem alcançar a excelência. Isso é uma boa notícia para nós, porque uma coisa é você entender assim, a gente tem a mania de poder pensar que o Espírito Santo do Senhor, ele só nos capacita para podermos fazer coisas religiosas. Mas Martinho Lutero costumava dizer que existe mais religião quando um sapateiro faz um bom trabalho e vende esse sapato por um preço justo, do que num sermão que é pregado na igreja. E eu concordo, eu acho que ele tinha razão. Porque quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo do Senhor e dentro do seu local de trabalho ele faz o seu melhor, alcançando a excelência e ao mesmo tempo com honestidade ele ganha o seu pão, ele está de alguma maneira demonstrando os princípios de vida que a palavra de Deus de alguma maneira estabelece para a maior parte das pessoas. Quantos testemunhos a gente ouve de indivíduos que são extremamente honestos dentro do seu trabalho, que fazem com maestria, não preocupados única e exclusivamente com o horário que tem que cumprir, a hora de começar, a hora de poder terminar, mas preocupados em poder executar bem a sua função e que são elogiados. E os colegas de trabalho, ou mesmo os patrões, acabam dizendo: por que você faz isso desse jeito? E eles dizem: eu só estava buscando fazer o melhor. Quando o Espírito de Deus dirige a nossa vida, nós temos a possibilidade de poder oferecer o melhor para as pessoas que estão à nossa volta, inclusive dentro da nossa profissão, inclusive dentro do nosso trabalho. Eu sonho com o dia em que homens cheios do Espírito Santo estarão construindo casas, que homens e mulheres cheios do Espírito Santo estarão dirigindo as empresas, estarão circulando pela cidade, desempenhando todo tipo de trabalhos, de tarefas. Você imagina o que seria o nosso mundo vivendo dessa maneira? Mas apesar de nem todos quererem viver os princípios da palavra de Deus, nós devemos decidir viver esses princípios e ao mesmo tempo deixar que o Espírito de Deus nos guie na execução das nossas tarefas. Portanto, assim como nós oramos e pedimos ao Espírito Santo para que nos guie no entendimento da palavra quando vamos estudá-la, deveríamos também orar para que o Espírito Santo nos guie em cada atividade que estaremos desempenhando dentro do nosso trabalho diário, para que cada trabalho desempenhado pelas nossas mãos possa ser motivo de bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a viver isso? Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito se preocupa com tudo que diz respeito à nossa vida, inclusive com a nossa profissão. Ajuda-nos, Pai, a ser cheios do Teu Espírito, não apenas na igreja, mas também no nosso local de trabalho, para que com excelência tenhamos a possibilidade de fazer o melhor aonde o Senhor nos colocou e darmos um testemunho de que os cristãos são os melhores empregados, são os melhores profissionais. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?